Bom, boa tarde, Fernão. Nós hoje estamos sem a presença, né, do Paulo Figueiredo, que normalmente é o nosso anfitrião e coordenador técnico, né? Então estamos nós dois aqui com uma pauta cheia de coisas e enquanto ele está lá numa vinícola, né, na Califórnia, visitando lá e tomando os vinhos, né? Como é que estão as coisas por aí? Tá com a vida ganha ele. Aqui, cara, daquele jeito, né? Brasilzão do Lula. A coisa tá. Cada dia tem um tiro novo. Aí Agora, o o, último dele foi dizer que toda essa história da Polícia Federal e do Moro tá, é armação do Moro. essa foi a última dele, né? Tá cada dia mais maluco. Até o PT tá com medo dele já. Pois é. Nós vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, né, que a gente vai falar do Lula, mas eu li um material que você produziu essa semana, uma live, em que você dizia que o Lula queria ser o Xi Jinping, né, daqui da América Latina, mas eu achei a tua provocação muito legal, e como a gente tem a viagem dele já se avizinhando, né, ele vai no final de semana com uma comitiva aí de mais de 200 empresários, né, e alguns políticos e tal. Eu queria que Até, você. até o Joesley vai, né? Até o Joesley, pois é. O senhor que deu 150 milhões de dólares para ele, invadiu. Pois é. Brasil. E todo aquele trabalho, né, do Ministério Público, de fazer acordo de leniência, aquela coisa toda, parece que tudo isso virou passado, né? O pessoal passou uma borracha e ele agora integra a comitiva, né, numa cara de pau danado. Mas eu queria pedir para que você fizesse assim para a nossa audiência. Por que você fez essa provocação dizendo que o Lula quer ser o Xi Jinping? Eu achei curioso quando você colocou essa provocação. Ali foi, enfim, que ele quer ser o Xi Jinping, que ele quer ser onipotente, né? Tudo no PT tem a pretensão de ser único, né? Então ele quer ser o dono do partido único do Brasil, onipotente como o Xi Jinping é na China. Mas o ponto ali que eu estava pegando é que ele está criando, ele está correndo e levando todo esse circo junto com ele, né, para criar uma dependência que depois fique indesmanchável com a China, né? E isso num momento em que você tem um processo de início não, porque já está até avançado, né, de revisão da globalização e da montagem das cadeias de produção que criaram essa dependência toda que ficou mais evidente agora na pandemia. Então, os Estados Unidos estão num processo acelerado e vertiginoso no qual eles entenderam que a sobrevivência deles depende bastante disso, né, de desmanchar essas cadeias de produção que eles estão ainda pendurados na China, em vários componentes que são essenciais para a economia deles, né, e trazer essas cadeias para mais perto deles e escolhendo amigos, vamos dizer, democracias, né, para investir nessa coisa. Então, quer dizer, o Brasil está numa posição privilegiadíssima para se beneficiar disso. Um processo que já está acontecendo no México por falta de alternativa, porque o Brasil está em outra, né? Mas quem tinha essa vocação claramente era o Brasil, que tem um mercado do tamanho que tem uma tradição democrática e tudo, né? De refazer toda a sua infraestrutura e ganhar de presente uma condição chinesa, né, em relação aos Estados Unidos, de trazer para cá todas as cadeias de produção. E o Lula está nessa corrida porque isso para ele tem sentido político. Quer dizer, quanto mais você amarra a dependência econômica de um país, mais complicado fica de desamarrar depois. É. Eu estando aqui nos Estados Unidos, né, eu e o Paulo, a gente mora aqui e temos visões, eu diria, complementares, né? Porque eu já conversei com ele algumas vezes sobre geopolítica e eu percebo que ele tem uma visão um pouco diferente da minha,
Mas eu vejo que... qual é a razão da minha diferença com ele? É porque eu sempre olho geopolítica do ponto de vista do Brasil, né? Porque como eu sou militar, eu tendo a olhar sempre os interesses do Brasil, né? O Paulo, como está aqui nos Estados Unidos, já bem adaptado, ele consome bastante análises feitas pelo americano, né? Então, ele tende a olhar da perspectiva do americano. E eu já olho sempre da perspectiva do Brasil, eu tenho assim costume, né? De sempre perguntar o e daí para o Brasil, né? Toda vez que eu faço uma análise, eu pergunto assim, tá, mas e daí? Né? O que isso tem de desdobramento lá para o Brasil? Então, quando você faz essa colocação, eu vejo essa viagem dessa comitiva como uma viagem, do ponto de vista comercial, até importante. O próprio Bolsonaro foi à China também, eu acho até bacana ter essa comitiva gigantesca. Aí tem gente de vários setores de alimento, diversos setores estão viajando. Na verdade, eu devia estar fazendo a mesma coisa em relação aos Estados Unidos. Né? Exato, mas eu ia te falar isso. Fazer a mesma coisa com os Estados Unidos. Exato. Interessante que quando o Lula veio aqui, foi ele veio aqui primeiro, né, pedir a bênção para o Biden, mas foi uma visita muito apequenada, né? Não teve nenhum tipo de repercussão e não teve essa comitiva gigantesca vindo para cá também. E como você falou, a crise na Europa hoje, porque a guerra lá na Ucrânia, as pessoas se ligam muito na área militar, né? Quem está ganhando, quem está perdendo, tal. Mas o fato é que aquela crise na Ucrânia ela vai ter reverberação por 2, 3 anos para a União Europeia. E essas empresas que você está falando, principalmente alemãs e italianas, elas começavam a procurar ampliar seu parque fabril, que várias dessas empresas, inclusive, têm fábricas no Brasil e exportam aqui para os Estados Unidos. E ontem eu estive com o presidente Bolsonaro em um evento para empresários brasileiros aqui do sul da Flórida. E me causou, inclusive, curiosidade, assim, porque eu vi empresários vindo de várias partes do país para encontrar o presidente Bolsonaro aqui no sul da Flórida, mais por aquela questão mesmo, ele atrai, né? O pessoal quer tirar foto, quer estar com ele, ainda tem muito daquela popularidade. Mas ele chamou atenção para o fato de que isso que você disse, dessa onda que o Brasil podia surfar, o Brasil está perdendo a oportunidade de entrar nessa onda por falta de confiança do investidor. Não porque você vê que os aspectos macroeconômicos nem deram tempo de mudar muito, né, com a saída do Paulo Guedes para cá. Mas a insegurança é muito grande, né? Claro, o Lula se declara inimigo dos Estados Unidos, apesar do Joe Biden, né, que não é o Obama. Né? Então, mas é lá supostamente da mesma bandeira, mas não é o mesmo cara. Então, enfim, isso, eu acho que o grande problema do terceiro milênio é isso aí. Quer dizer, eu hoje estou convencido, por tudo que eu assisti em 50 anos de jornalismo, que muito mais do que a ação política e de sabotagem política gramsciana e tal, o que determina mudanças de forma muito mais radical e indesmanchável, né, são esses movimentos econômicos. Então, quer dizer, eu não sei o que nasceu primeiro, né, se foi a democracia americana do século XX, nasceu por um impulso político ou pelo impulso econômico que ela ganhou quando o Theodore Roosevelt, né, desviou a economia americana para um viés antitrust, né, favorecendo muito a competição econômica, que criou aquilo que eu vejo hoje como o único estado de bem-estar social sustentável que já existiu, né? Porque cria uma forte competição pelo salário, pelo melhor trabalhador, né? A competição resulta nisso. Os salários passam a subir constantemente, porque você tem que disputar os melhores trabalhadores, não tem só um patrão em cada lugar, né? Em cada setor, e
você tem que disputar os consumidores reduzindo o preço, né, constantemente. E isso fez os Estados Unidos do século XX, né, que saiu do cavalo, né, no começo do século XX, e em 69 estava pondo um homem na Lua. Eu já repeti isso inúmeras vezes. Hoje eu estou convencido de que foi essa mudança econômica, muito mais do que qualquer outra ação política, mesmo as que tinham explicitamente esse propósito, que fizeram a democracia americana virar o que ela virou. E depois que a China entrou no circuito, né, e invadiu os mercados ocidentais todos com aqueles preços vis, né, baseados em trabalho semi-escravo, em roubo de patente, essas coisas, né, o que aconteceu? Processo inverso. Né? As democracias ocidentais, com medo da insatisfação que a perda de salário, as demissões que essa concorrência desleal estava provocando no Ocidente e tal, desmancharam essa coisa e passaram a incentivar a criação de monopólios para ganhar escala, para competir com os monopólios chineses. Só que isso aí é bobagem, porque a China tem o Estado chinês atrás e aqui a história é outra. Mas aconteceu um processo vertiginoso de concentração da riqueza. E isso é que está determinando a insatisfação com... que hoje se diz que é uma insatisfação com a democracia ocidental, mas não é. É uma insatisfação com o achinesamento das economias ocidentais. Né? Elas se tornaram mais parecidas com as economias socialistas. Né? É incrível como... o que você está colocando, você me faz lembrar de uma coisa. Eu vou te dar dois exemplos. Eu não sei há quanto tempo que você não está andando aqui pela Flórida, mas dois exemplos que me chamam a atenção. Claro que o setor financeiro, o setor bancário, não dá nem para comparar aí com o Brasil, né? Aqui você tem um banco em cada esquina diferente, tem banco que só tem nessa cidade, tem banco que só tem no estado. Agora, você quer ver dois setores que isso que você me falou me chama muito a atenção e que o Brasil está anos-luz na frente dos Estados Unidos em competitividade, em capitalismo. É o setor de farmácia e construção civil. Aqui na Flórida, nós temos duas farmácias só. Você acredita que um estado como a Flórida, você só tem duas farmácias? Ou você compra as coisas no CVS, CVS, ou no Walgreens. Nós só temos essas duas redes de farmácia. E aí, quando chegou na pandemia, né, a brasileirada toda, né, aqui do sul da Flórida, correu para aqueles produtos ali do tratamento precoce, né, que não pode falar para não cair a live e tal, e numa farmácia brasileira, porque tinha um brasileiro aqui que arrumou uma farmáciazinha e pronto, ele tinha o tratamento precoce. Mas sabe o que me chama a atenção? É que também na construção civil a gente só tem aqui ou o Home Depot ou o Lowe's. São duas cadeias gigantescas que você vai para todo que é lugar, você encontra essas duas grandes lojas de material de construção. Isso é geral, cara. Você tem 50 anos seguidos, ininterruptos. Não teve um mês onde o recorde não foi batido de mergers and acquisitions, entendeu? De fusões de empresas. 50 anos seguidos disso, nós estamos assistindo no mundo. Né? E por trás ainda dessas marcas que estão virando as gigantes de cada setor, como de construção e outros, estão meia dúzia de fundos, né, de equity que são donos de tudo, né? De tudo, no mundo inteiro. Né? Então, isso aí é que está criando esses pretensos Xi Jinpings, que são multinacionais. Né? Agora eles não estão mais satisfeitos, querem voltar ao esquema do papado. Né? Esses gigantes trilionários tal, querem fazer um governo acima dos governos nacionais, né? Porque eles já estão nesses governos. Eles, por trás dos bastidores, é que estão puxando os cordéis todos. Né? E isso é que está acabando com a democracia. Né? Muito mais do que o Gramsci. O Gramsci já virou um brinquedo de criança.
É impressionante. Essa transição que você vem comentando sempre, né? Depois que você começou a falar isso, desde o nosso tempo lá da Jovem Pan, você falava isso, eu comecei a observar com mais cuidado, né? Tanto a economia da Europa quanto aqui dos Estados Unidos. E eu percebo como tem quatro, talvez, grandes movimentos assim no mundo, né? Existe aquele movimento do grupo islâmico ali, né? Do mundo islâmico. Eles têm uma lógica própria ali de enxergar as coisas. Inclusive, agora, por causa da política externa norte-americana, pela primeira vez eu estou vendo a Arábia Saudita querendo se juntar com o Irã, para você ver como a política externa dos Estados Unidos está capenga, né? Que ela pega um aliado histórico ali do Golfo e começa a jogar no colo da própria Rússia, né? Nós tivemos a reunião essa semana do Xi Jinping com o Putin lá na Rússia, que mostra um outro bloco, né? Que é aquele bloco ali que quer dizer para os Estados Unidos, para a União Europeia, que o mundo tem sim espaço para ser um mundo mais multipolar, ok. E tem esse grupo... aumentando violentamente o gasto militar e ameaçando o mundo com a guerra nuclear e por aí. Quer dizer, e por aí. Mas é interessante que essa codependência que você falou do americano com o chinês, ela é gigantesca e às vezes no Brasil o pessoal não pensa que o Brasil depende muito da China, e é verdade, a gente depende muito do comércio com a China, principalmente no agronegócio. Mas a dependência aqui dos Estados Unidos da China hoje ainda é gigantesca. Você não tem nada que não seja fabricado na China ainda disponível aqui. E mesmo o que tem de manufatura nos Estados Unidos é consumida na China em uma escala gigantesca. Então, aí que você vê, quer dizer, um professor falando gramscianamente numa sala de aula tem o seu peso. Agora, todos esses empresários gigantes, né, que fabricam e vendem para a China ou compram da China têm um peso infinitamente maior. Infinitamente maior. É isso mesmo. E é isso aí que está. O socialismo entrou pela porta dos fundos e está comendo tudo aí. Então, mas é interessante que a gente percebe o discurso, né? Porque o Partido Democrata aqui, o Biden, para mim, ele tem muita similaridade com o Lula, no sentido de senilidade, né? Que eu vejo os dois já um pouco senis ali. Vejo também o aspecto que o Biden ele tem um nível de corrupção altíssimo, talvez seja um dos presidentes mais corruptos que já passou na história recente. A família é uma desgraça. Ele agora, essa semana retrasada, agora apareceu um cheque da China diretamente para o filho dele, aquele tal do laptop do filho dele, cada semana aparece mais falcatrua, e você observa que o filho era contratado por uma empresa de energia lá da Ucrânia, a Burisma, né? Tinha um salário altíssimo, o cara nunca viu na vida dele nada sobre energia. $200 mil por ano. Né? Então, e depois o chinês que contratou ele, né, para uma outra empresa, que acho que também não sei se é de energia, do que é, mas esse que contratou ele foi preso primeiro nos Estados Unidos, né, e depois foi preso na China também. Quando voltou para a China, lá foi preso. Quer dizer, é um picareta de quinta categoria. Pois é, mas e o interessante que... Estados Unidos. O que segura o Biden hoje, por incrível que pareça, é a vice-presidente dele. A vice-presidente dele hoje é o seguro de vida do Biden, porque o pessoal tem tanto receio, porque ela é uma Dilma com alguns traços assim até piores do que a Dilma. Então, o pessoal tem muito medo da Kamala Harris assumir e o próprio Partido Republicano vai empurrando com a barriga ali, né? E agora que eles tomaram a House, né, de representantes, a Câmara dos Deputados, então você percebe que existem várias CPIs, né, que estão acontecendo aqui, tentando, de alguma maneira, enfraquecer o governo Biden. Ele não consegue mais praticamente governar, mas a política externa dele está caótica. E isso acaba reverberando no Brasil. Você falou, o Brasil está sendo empurrado para o colo da China. De alguma forma, o Lula... ele enxerga isso como uma oportunidade até geopolítica, de dizer que... Zé Dirceu, é a cara do Zé Dirceu. O Zé Dirceu parece que, inclusive, está de cama também, né? Ninguém mais ouviu falar, parece que ele fez uma cirurgia de cérebro, né? Alguma coisa assim, ninguém sabe muito de onde ele está, mas o Celso Amorim continua ali, ele continua com aquela visão, né, dele para a América Latina, e isso tudo vai jogando o Brasil para o colo da China, não tenha dúvida. Então, nós teremos um momento... Esse é o problema principal hoje
Gerson, você tem todo esse quadro que você descreveu e você não vê ninguém discutindo a causa original disso. Então fica essa brigarada no Ocidente, esquerda contra direita, isso é bobagem. Tudo isso hoje é bobagem, porque o que está mexendo a situação é essa outra coisa que está embaixo, não é se é o Trump que vai entrar, ou é o Biden, ou é não sei o quê. Qualquer um que entrar vai estar sempre num quadro de descontentamento crescente, porque os salários são decrescentes, e é isso. Quer dizer, então, qualquer um que entrar vai sempre estar num processo de desgaste, vai estar sempre exposto a esse tipo de oposição imbecil que acontece hoje, de um esfaqueando o outro, quando o inimigo está lá do outro lado, né? E é inimigo comum dos dois. Então, esse jogo é que, eu não sei, aí quem está falhando nisso? É a imprensa. A imprensa. Eu ia te falar sobre isso, Fernão, porque eu ia até te fazer uma provocação, porque esse debate também acontece aqui nos Estados Unidos e eles também se questionam, né, como que a imprensa se vendeu, né, para esse grande capital também. Porque a gente viu na pandemia aquela orquestração, né, que houve na pandemia e que agora tem vários, eu não sei se você está acompanhando, mas tem vários trabalhos que estão sendo feitos no mundo agora que estão criminalizando a forma, né, como houve a reação à pandemia. E já se chegou à conclusão de que pior do que o vírus foi a forma como os governos reagiram ao vírus, né? E como isso foi orquestrado por esse grupo que você fala aí, desse pequeno grupo poderoso economicamente. Mas eu queria fazer um link é que quando você falou da ida dos irmãos Batista, né, isso acabou me lembrando que o Lula hoje, ele está no governo brasileiro. Essa semana ele mostrou a raiva, né? Ele disse que ele foi para o governo com um desejo muito grande de vingança, né? Citou lá que queria ver Só pensa nisso. Só pensa ali no Sérgio Moro, tal, etc. E, coincidentemente ou não, né? A gente não sabe, porque são coisas assim bem estranhas, né? Porque o Flávio Dino entra na favela da Maré, visita ali a comunidade do Comando Vermelho, aí logo depois a Polícia Federal faz essa operação que descobre uma operação do PCC para assassinar o Sérgio Moro, com a esposa, a família. Um dia depois do Lula dizer que o sonho dele era ir para o poder para se vingar do Sérgio Moro. Quer dizer, é uma... Não existe coincidência, né, Gerson? Nesse mundo de profissional da política, não existe coincidência. Também creio que não. Tudo está amarrado. Agora, o importante desse caso, né, está naquilo que o Moro falou ontem, né, eu não sei se foi no Congresso ou numa das televisões, porque eu vi ele 500 vezes ontem falando desse assunto, mas que ele disse o seguinte: esta ação, esta proposta, né, de atacar o principal promotor encarregado de crime organizado e atacar o Moro e família e etc., é um ato político, né, que precisa ter uma resposta política, né, porque esse pessoal está se infiltrando dentro das instituições, né, isso não é de hoje, né, você tem metade dos governos da América do Sul hoje sustentados por traficantes, né, Farc e não sei o quê, tudo com relações íntimas com o PT, sempre tiveram. Então, quer dizer, isso aí é aquilo que o Moro falou, nós estamos a um passo de virar a América Latina inteira uma Colômbia do passado, né? Nem a Colômbia de hoje, que já se livrou disso em alguma medida, né? Mas isso é um perigo, quer dizer, porque o tamanho dos dinheiros envolvidos é gigantesco. E é incrível que a gente no Brasil, eu creio que até por inteligência deles, né? O PCC, para mim, é uma organização criminosa muito perigosa,
porque eles são inteligentes. É diferente do Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, o Amigo dos Amigos lá do Rio de Janeiro, porque durante muito tempo esses grupos criminosos no Rio, e mais a milícia, né, que no Rio nós temos 4 organizações criminosas que disputam, né? Ali no Rio Grande do Norte, que nós estamos vendo agora, tem 2 grandes, né? O Sindicato do Crime e o PCC Rio Grande do Norte. Mas no Rio nós temos 4. Só que o PCC, ele chegou no Rio de Janeiro, começou a dominar, inclusive, os presídios, e ninguém sabe disso, porque o PCC ele age no silêncio. Então, é interessante que, na Europa, o PCC é considerado a organização criminosa mais perigosa de toda a América. E no Brasil, a gente não tem essa noção. Você mora em São Paulo, que, teoricamente, seria a sede, né, do PCC, mas é interessante que a percepção do brasileiro para esse tema, ele não consegue enxergar esses tentáculos, né? O Laudelino, que é um amigo nosso comum, né? É verdade ainda hoje, o Gerson, porque o PCC é uma entidade que todo mundo sabe a força que ele tem, entendeu? E o perigo que ele é. Por mais que você não projete politicamente esse tipo de raciocínio, ou sofistique ele para outras dimensões, né? O brasileiro hoje sabe o que é PCC e tem medo disso. Não, sabe, mas ele não tem noção, na minha percepção, de como eles têm a força política. Porque, como você deu o exemplo, a Colômbia, eles sabem exatamente. Você vai no Peru, eles sabem a força que teve o Sendero Luminoso. Você vai na Colômbia, eles sabem o poder político que a Farc desempenha. Você consegue vislumbrar na Bolívia o poder político do narcotraficante. Mas no Brasil, parece que o pessoal não se tocou que o traficante não é aquele que vende a droga. Ele tem o juiz, ele tem o delegado, ele tem os políticos, ele tem toda uma estrutura. Esse negócio de crime organizado é uma expressão mal utilizada, né? A gente achar que eles são especialmente inteligentes e tal. Não é. O crime organizado é sinônimo de corrupção, né? Porque não tem nada mais eficiente no mundo e no Brasil do que a polícia. Tá certo? A polícia sabe trabalhar, tem condições de trabalhar, né? O Estado tem a força necessária para fazer todas as invasões que hoje são possíveis eletronicamente, para você fiscalizar essa gente e acabar com isso. Em 10 minutos você acaba com essa gente, né? Acaba com esse esquema. Você não acaba por causa da corrupção, né? Porque tem gente do Supremo Tribunal para baixo que está na canoa deles. Basta ver. Agora, a última notícia do dia sobre essa turma que foi desbaratada aí, que estava querendo pegar o Moro, é que um deles foi solto pelo Supremo Tribunal. O principal deles, um cara que foi pego traficando 400 quilos de cocaína e foi solto pelo Supremo Tribunal em cima de uma desculpa esfarrapadérrima. E o Supremo Tribunal, só do que eu me lembro aqui dos últimos meses, soltou 2 chefões principais do PCC, pela porta da frente do presídio. Não, então, quer dizer, é isso. Você vê que o Marcola, né? O Lula assumiu e o Marcola foi trazido de um presídio para Brasília, né? O Fernandinho Beiramar, nessa confusão do Rio Grande do Norte, parece que foi transferido também, acho que para Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Ou seja, aquele esforço todo que o Moro fez e que, teoricamente, né, estaria até na origem aí desse atentado, embora para mim não faz muito sentido esse atentado, porque ele não é mais juiz, ele já não é mais ministro, ele hoje é um senador. Me parece que esse atentado tem todas as características de um atentado político, né? Ele não faz sentido do ponto de vista do tráfico, né? Agora... Para pegar dinheiro para comprar a fuga do Marcola, é muito melhor vender cocaína, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, sequestrar o Abílio Diniz. E não o Moro. Não tem muito. Exato. Agora, a gente percebe, né, um certo cinismo. Né? Você me mandou um vídeo, né, que a nossa audiência pode achar aí nas redes sociais, que em alguma cerimônia na Marinha, né, porque eu vi que o Lula estava com o boné da Marinha, o pessoal
é uma cerimônia em que ele diz que o Moro, na verdade, ele inventou essa história, ele está tramando e chamou o Moro de mentiroso, quer dizer, ainda diminuiu uma operação da Polícia Federal, que, aliás, é outra injustiça que se faz, eu queria até fazer esse parênteses. Tem muita gente reclamando que o Moro não agradeceu ao Flávio Dino e nem agradeceu ao presidente Lula porque a Polícia Federal fez essa operação. Agradeceu 10 vezes, mentira. Agradeceu mentira. 10 vezes. Ele agradeceu, mas só que o que as pessoas não percebem, que o agradecimento dele foi um agradecimento institucional. Por quê? Porque, na verdade, ele já estava avisado há um bom tempo, que a inteligência já tinha avisado, ele já tinha tomado medidas tanto para a esposa na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas, além disso, a Polícia Federal ela procede essas investigações com autonomia. Não foi porque o Flávio Dino mandou a Polícia Federal ir atrás Essa operação já vinha sendo acompanhada há um tempo, e a Polícia Federal ela tem autonomia na sua investigação e toca esse tipo de operações independente de quem seja o ministro da Justiça. Então, é um aspecto... dúvidas de quão independentes podem ser. Não é uma independência absoluta, né, com certeza, mas se não tivesse essa independência, nós não teríamos tido nem a Lava Jato, porque ela acontece em períodos de governos do próprio PT, né? Então, existe uma certa independência institucional. Eu acho que o agradecimento dele foi válido. E nós temos um amigo em comum, né, que é o Laudelino. Ele escreveu esse livro, não sei se você chegou a ler esse livro dele, não? Ainda não. Ainda não. O Submundo Hacker, do Laudelino, ele fala de uma organização criminosa com penetração na política brasileira. E é interessante que é uma ficção, e ele coloca que essa organização criminosa ela constitui um sistema com Y, e ele tem um nome, né? Então, se você leu essa ficção do Laudelino, é impressionante inclusive, ele fala sobre o narcotráfico, o poder do narcotráfico. É impressionante a semelhança com o momento que a gente está vivendo. Então, o que eu acho que quando o Lula volta ao poder agora com o PT, ele oportuniza esse tipo de debate que nós temos agora, que é o seguinte: qual o nível de domínio político? Quem manda em quem hoje? É o PT que está usando o crime organizado, ou, como você não gostou da expressão, do narcotráfico, ou se é o narcotráfico, na verdade, que está utilizando o PT? Porque é difícil da gente saber quem tem mais poder nessa história, né? Aí é uma troca de figurinha, né? Mas o que também está claro, Gerson, é que o Lula está descontrolado, né? Ele tá causando desconforto até na pequena parcela do PT. Isso é um processo interessante e curioso. Na pequena parcela do PT que foi para o colégio, né, que foi até a universidade e tal, essa história de Banco Central e a maneira como ele está tratando isso, né, é uma coisa de uma irresponsabilidade de um tamanho, né? E isso, quer dizer, o cara, depois de 2 dias depois dele falar que queria ferrar o Moro, acontece toda essa história, e ele vem no dia seguinte com o boné da Marinha do Brasil, lá do lado de comandantes da Marinha, sei lá que cerimônia é essa que ele estava, dizer que isso é uma armação do Moro. Quer dizer, ele está completamente... Né, e está criando um desconforto. O Haddad está, obviamente, desconfortável. Está tomando tiro de toda a bandidagem do PT, aquelas Gleisi Hoffmann, essa gente que entrou pelo banditismo sindicalista, né, porque essa é outra coisa, é outra nuance que o brasileiro não tem em mente hoje, né? Ele confunde PT com esquerda. O PT não é a esquerda é o Aldo Moro, é outro tipo de gente, né? que é responsável, né? Você pode discordar do que eles fazem, mas é gente responsável. Essa turma do sindicalismo, que vem do sindicalismo, é uma escola de banditismo. O que é esse sindicalismo criado pelo Getúlio Vargas? É aquele troço, junta 3 amigos, funda um sindicato,
né, passa a ganhar uma mesada do Estado, e daí para frente, tudo que ele tem que fazer, ele fica sindicato único de uma categoria inteira, pela qual ele passa a falar sem ter nenhum endosso de representação real desse pessoal, né? E tudo que ele tem que fazer é não perder mais a eleição para a diretoria do sindicato, que é por aclamação, né? Então, tem máfias de bandidos que atiram, matam gente, ameaçam famílias e tal, na véspera dessas votações, para esses bandidos não perderem essa boca. E essa é a escola desse PT, da onde veio o Lula, né? Agora você Lula é o resultado do getulismo, ele não é outra coisa. E isso é uma escola de banditismo, né, que foi transposta para dentro da política brasileira, que hoje é igual a isso, né? Você funda partido do mesmo jeito que você fundava sindicato lá no Getúlio, passa a ganhar uma mesada do governo, né? E se arvora em representante de uma parcela da população que você realmente não representa, porque ninguém da população está sustentando esses partidos, e vira toda essa mentira que está aí, né? eu não vou, já que você me fez uma provocação, que eu não fui quando você falou do boné da Marinha, dos comandantes ali, eu podia ter entrado nessa daí, mas eu não vou entrar não, porque eu vou contra-atacar você. Vou ler aqui um negócio do seu amigo jornalista Noblar. Olha o que o Noblar escreveu aqui, ó. Esse plano do PCC contra autoridades só comprova a falência das políticas de segurança. Pô, até aí ele estava indo bem, mas aí ele fala assim, são criminosos que a direita criou ao lotar presídios. Aí você vê um cinismo, né, que parece que é 1984 em edição Tupiniquim, né? Mas esses caras aí, Gerson, ninguém leva eles a sério. A gente não devia perder tempo de falar deles, porque um cara que escreve um troço desse, tá certo? Merece um comentário. Fala. Mas você vê que mas ele representa um pensamento, por incrível que pareça. Você vê aqui nos Estados Unidos, o Biden ele tem que lidar com essa turma identitária, com essa turma mais que para a gente, né, são exóticos, mas ele foi obrigado. Ele tem vários dos componentes do governo dele que são militantes desses temas. Aí você pega, por exemplo, direitos humanos no Brasil, que, aliás, essa semana eu vi uma entrevista do Hélio Bicudo, né, que foi um grande jurista e fundador do PT, inclusive foi um grande militante dos direitos humanos, e ele dizendo que... Trabalhou no Estadão a vida inteira. Então, mas me chamou a atenção, foi uma frase que ele fala na entrevista, dizendo que a praga que existia naquele momento, que ele estava militando ali pelo impeachment da Dilma, ele dizia que o PT ele contaminou todo o sistema jurídico, todo o sistema de justiça no Brasil. E ele cita o STF, o Supremo Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Então, você vê, ele que foi um fundador do PT, ele enxergava o malefício que o PT causou. Ele é um cara honesto, eu conheci muito ele. Mas é isso, quer dizer, essa turma é especialista em controlar os gargalozinhos do sistema, entendeu? As porteiras, as encruzilhadas, os hubs, né? Eles ocupam esses espaços, são minorias desse tamanho, né? Como são essas identitárias que ele faz esse barulho todo. Você vai ver quantos trans tem na população, meia dúzia. Não merece esse barulho todo de maneira nenhuma. E assim por diante. Então, a gente fica com a impressão de que eles são muitos e de que isso, e até os políticos se acovardam diante disso, porque eles ocuparam esses canais de voz, né? Mas eles não representam nada em relação à população, né? Esse é o desafio. Eu trabalho cada vez mais nessa linha, tá certo? Eu quero demonstrar que esses caras não têm o peso que eles se atribuem e que nós acabamos atribuindo a eles. E que o nosso papel, em vez de ficar falando neles, é furar a censura e passar a dar as informações que as pessoas não têm. E esquecer esses caras, né? Porque é uma fraude, isso tudo é uma fraude, né? Eles têm um megafone muito maior do que a voz deles é, de fato,
né? E eles não representam nem mobilizam na população isso tudo. O que eles fazem? O que eles estão fazendo aqui, de novo, né? Essa semana, 3 vezes eles ocuparam a Avenida Paulista, tocaram fogo em tudo, tal, e ninguém é terrorista, né? Do lado deles. Eles podem. Então é isso, quer dizer, eles ocuparam o Supremo Tribunal, ocuparam o gargalinho ali né, a presidência do Senado, é isso que eles fazem. Aliás, Agora, quando você o tocou na presença Congresso do não Senado, tem tantos caras, pô. Eles têm um. você tocou na presença do Senado, que você tem colocado isso, né? Como às vezes é mais inteligente você ocupar uma posição do que ficar brigando por tantas outras, né? E essa semana me parece, né? É até um retorno que a gente dá para a nossa audiência, porque nós temos sido assim insistentes, né, em não deixar que o assunto do 8 de janeiro se esqueça, né? Essa semana mesmo eu recebi um contato de uma esposa que me colocou lá os dados, né, de que o marido está com tornozeleira, foi liberto nessa última leva aí, mas ela tem um pavor tão grande que não me pediu para não contar nenhum detalhe que possa vir a permitir que o Alexandre de Moraes se identifique cause, e tenha alguma retaliação. Agora, veja que coisa interessante. O Lenin escreveu vários manuais para ensinar como é que faz isso. Exato. É você esfolar uma pessoa em praça pública. Mas você vê, o Alexandre de Moraes, ele não é do PT. Então, aí a gente percebe, o Alexandre de Moraes ele é ligado ao PSDB, né, de origem, né? E a gente percebe esse projeto dele, né? Eu já debati isso com você algumas vezes, que eu tenho essa dificuldade de entender como foi feita essa aliança do Alckmin com o Lula, que eu ainda não consegui entender completamente, e qual é o papel do PCC, do crime organizado, Comando Vermelho. Parece que o Flávio Dino ele transita bem, né, nessa interseção. Vamos ver até que ponto. Agora, me chamou a atenção, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, que agora, essa semana, não só o Flávio Dino foi ao Rio Grande do Norte, finalmente, né, aportou recursos lá para a governadora do PT, e agora a Comissão de Direitos Humanos, o ministério que foi criado agora de Ministérios Humanos, esse grupo foi ao Rio Grande do Norte e disse que vai fazer uma grande operação de suporte lá aos presídios para atender as reivindicações lá, já tem quase 50 cidades do Rio Grande do Norte atingidas lá por aquele movimento lá do tal do Sindicato do Crime. Agora, é interessante que os 1.400 presos que foram presos ali no 8 de janeiro não receberam nenhum tipo de tratamento, apoio, nem da OAB, nem desses grupos de direitos humanos. A OAB, inclusive, foi vergonhoso, porque vários advogados tiveram que provocar, até que chegou um ponto que ficou insustentável, a OAB se fez presente. Mas audiências de custódia sendo feitas fora de prazo, nenhum dos presos teve liberdade, foi liberado na audiência de custódia, todas as audiências de custódia foram remetidas ao Alexandre de Moraes, que foi soltando a conta-gota, solta ali no Dia das Mulheres, agora soltou mais um grupo, ou seja, criando um nexo, né, causal ali, ligado a ele, como ele sendo o detentor desse arbítrio, né, de saber quem pode ser solto ou não, quem o Ministério Público já fez a denúncia ou não. Agora, quando a gente vê esse tipo de poder incrustado, né, junto ao governo federal e com essa conexão com o Supremo Tribunal Federal, eu ouvi dizer, não sei se você pode me atualizar sobre isso, que o Lira já começou a se incomodar com esse tipo de articulação. Eu não sei até que ponto é legítimo, eu não sei até que ponto isso é real, mas já me falaram, inclusive, que há uma pressão para convocar a CPMI para a primeira quinzena de abril, parece que já foi feito um acordo, e, apesar disso, você veja, abril são quase 4 meses do evento que eles consideraram de uma gravidade suprema. Isso aí, quanto mais durar esse tipo de coisa, acaba sendo positivo, porque fica absolutamente impossível você enganar o mais debilóide dos brasileiros de que isso aí tudo foi uma armação e que eles não querem que mexa nesse vespeiro, porque, pô, vai sair todo mundo ferroado, né? Então, essa CPMI aí entra naquele departamento que eu não tenho mais paciência para essa erudição
a respeito dos regimentos internos e da mecânica e tal, mas até onde eu entendo, parece que a CPMI, pela regra vigente, é obrigatoriamente instalada na primeira sessão, não sei o que lá. Então, cai nessa data aí, não é isso? É uma Não, coisa mas assim. essa primeira sessão ela já deveria ter ocorrido em fevereiro. E ela, Eles estão aí eles tinham aquela estratégia, né, de tentar esvaziar as assinaturas. Depois houve aquela estratégia da CPI da Soraya Tronic para tentar deixar somente dentro do Senado, onde o governo tem maioria. Isso também morreu. O Gilmar Mendes interveio no processo, ele tentou ainda de alguma forma, abafar junto com o Pacheco ali, dando uma musculatura ali para essa CPI da Soraya Tronic, que não deu certo. E agora o Pacheco, numa reunião que teve, acho que hoje ou ontem, ele conversou tanto com o representante do Senado quanto da Câmara dos Deputados de que faria essa sessão conjunta e a pauta estaria sendo considerada para a primeira quinzena de abril. Mas eu fico perplexo porque, de certa maneira, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos na pessoa do Alexandre de Moraes, ele vai reagir a essa CPMI. O Gilmar Mendes já começou a se articular, né? Porque o Gilmar Mendes é o grande político, né, do Supremo Tribunal Federal. E ele transita. É isso, eles acionam o Supremo Tribunal, que mela o jogo. Então, mas tudo isso que está acontecendo está conectado. Quer dizer, eles não esperavam uma resistência tão grande dentro do Congresso, né? Essa resistência que tem mantido essa discussão viva no ar desgasta muito o governo, né? Por causa disso e mais essas burradas que eles fizeram do cara ir lá discutir com o crime organizado para qual vai ser a política de segurança pública. Tudo isso está ligado, né? Tudo isso está ligado. Começou a soltar os presos, está ligado com isso, com esse processo de desgaste. Não é porque o Alexandre de Moraes está descobrindo, de repente, que aquelas velhinhas não são terroristas, né? É outra coisa, né? Então, a conta gotas, cada dia ele solta mais 100 para pousar de bom gosto, né? E quem está atrapalhando isso é o Lula, que faz uma declaração desabutinada a cada vez que o fogo ameaça baixar, né? E aí o fogo levanta de novo. Não, Então, e é interessante que você fala, né, desse fogo político, né? Mas eu acho que a grande verdade que está aflorando, né? E eu creio que a opinião pública começa a se dar conta disso, é que o PT, na pessoa do Lula, desse grupo mais próximo dele, eles têm repetido a exaustão que esse grupo foi o grupo, ou essa proposta, foi a proposta vencedora das eleições. Quando há um descolamento dessa proposta deles com a vontade da maioria da população, inclusive em relação à eleição parlamentar. Então, essa resistência que você está se referindo, ela não é somente por uma questão, às vezes, até de qual é o preço, né, de cada um desses deputados, que às vezes bota o nome na CPMI só para receber uma proposta do governo para retirar, mas nós percebemos, por incrível que pareça, que somente 4 ou 5 retiraram o nome, e um deles, inclusive, botou o nome de volta, né? E há, sim, uma resistência, por exemplo, e aí eu acho que essa manifestação que você falou aí da Avenida Paulista contra o neto, né, do Roberto Campos, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a gente percebe que jamais passaria hoje, nessa circunstância do Congresso Nacional, um projeto de lei para alterar a autonomia do Banco Central. E você veja que foi aprovado no Congresso da mesma forma que a lei das estatais. Veja que a lei das aí você está entrando no meu tema predileto, Gerson. Esse negócio, né, do Brasil, a cada eleição, não é que troca o presidente, muda o regime, né? Por quê? Porque a política brasileira é uma falsificação.
não é uma representação da vontade popular. É um disco voador que paira lá em cima e é disputado na porrada por dois grupos, tá certo? E cada um que toma o poder fica lá mandando raio na gente e não tem nada a ver com a gente. Né? Eles não sofrem nenhuma influência aqui de baixo. Quem sofre alguma é o Congresso, né? Porque, de alguma forma, ele é eleito. Então, a pouca resistência que existe dentro do Congresso, porque é onde está a conexão possível. Então, como é que resolve isso? Você tem que ligar o fio terra do país oficial no país real, né? Porque aí, se a carreira do político passar a depender do povo, né, o interesse do povo é bastante homogêneo cada vez mais no mundo inteiro. Né? As eleições, e aqui também, as eleições se definem por 1%, 2% de diferença. Né? Porque não tem dois modos de tratar a realidade. Né? Não é um e-mail, né? Um e-mail, uma ênfase mais para lá, uma ênfase mais para cá, se tanto. Né? E isso se reflete perfeitamente. Agora, aonde você tem mais poder do povo de mandar na política, você tem mais estabilidade nessas coisas. Quer dizer, os Estados Unidos, que está tão conflagrado quanto o Brasil em tudo que não interessa, que é esse negócio de gênero e raça e não sei o que lá, né? Tudo que é bobagem, que é a esquerda, a isca que a esquerda joga e a turma morde. Né? No mais, né? Ninguém discute nos Estados Unidos se o Banco Central deve ou não deve ser independente, né? Se o governo pode meter o imposto que ele quiser na hora que ele quiser. Não existe isso. Quer dizer, a discussão nos Estados Unidos é em cima do supérfluo, né? Porque quem manda na política é o povo. Né? Dos estados e para tem um baixo, federalismo, né? interessa a vida das pessoas, é o povo que manda. Então, aí o Biden, ou quem seja que está lá em cima, não interessa. Né? É Inclusive, verdade. É porque a vida real aqui nos Estados Unidos, ela ocorre realmente, até porque é um federalismo mais robusto, né? Talvez seja um dos poucos no mundo que funcione. Nós não vamos debater isso hoje, eu até vou esperar o Paulo chegar num próximo programa, mas eu já te levanto essa provocação. Você sabe que eu fui numa reunião aqui de políticos de toda a América Latina, né, que são políticos de direita. E eu fui nessa reunião, inclusive o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele discursou numa reunião dessas que eu fui, ele discursou em inglês, e até me chamou a atenção como ele fala bem inglês. Mas nessa reunião, eu percebi um debate que chegou-se à conclusão, e nós não vamos entrar nessa história hoje, mas eu vou só levantar a bola para você já ir refletindo. Chegou-se à conclusão de que todos nós, na América Latina, imitamos o modelo republicano federalista dos Estados Unidos, mas somente os Estados Unidos deram certo e todos os outros países talvez devessem migrar para um sistema mais parlamentarista ou alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu vi aquele debate, né, eu falei assim, sabe que o tal do Gilmar Mendes, né, vive falando em semipresidencialismo, aí o Toffoli também falou, e a gente tem uma aversão, eu particularmente tenho uma aversão só por ver uma proposta dessa nascer no Supremo Tribunal Federal e não dentro do parlamento. Isso já me causa uma aversão, né? é óbvia a razão, é óbvia. Né? Por que a Europa caiu nesse troço? Porque ela é o corporativismo português. Vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Né? É isso aí. Então, você tira o rei e bota uma ditadura do judiciário, que é o corporativismo, né? Que ele decide qual é o papel de cada membro do corpo social da nação, né? E a cabeça é o judiciário. Ele é que atribui o que cada um merece ter. Né? Então é isso, a alternativa é essa. Mas o federalismo não é como você falou. Né? Ele está lá na Suíça, ele é absolutamente radical, mais do que nos Estados Unidos. Na Alemanha, em todos os países de preponderância protestante, você tem
um alto grau de federalismo, né? E nos outros católicos de tradição contra-reformista, não é nem a questão de ser católico ou não ser católico, é essa perversão do catolicismo que aconteceu num período da história. Que é isso, que virou uma ferramenta a serviço do poder absoluto. Então, esses que têm essa tradição e essa história têm menos disso, mas o federalismo funciona em todo lugar, né? Mas ele é institucionalmente implementado só em alguns, né? Porque o resto é o quê? É opressão. É opressão. Mas você vê, aqui nos Estados Unidos, apesar disso, e isso que você falou é verdade, eu percebo isso pela minha família já mora aqui há quase 40 anos. Eu percebo que a vida real do cidadão é o county, ou seja, é a sua cidade ali, o condado ali, o county, o seu distrito ali, né? E o seu estado. Isso é o que importa para o americano. Mas no Brasil, a gente tem um modelo, ele não funciona porque existe um centralismo em Brasília absurdo. E eu tenho feito uma campanha nas minhas redes sociais. É a mesma coisa, quer dizer, as pessoas se referem à sua cidade, é lá que acontecem os problemas para ela, depois ao seu estado, né? O brasileiro é isso. Eu sou paulistano, depois eu sou paulista e depois eu sou brasileiro. E todo mundo é assim. E essa é a vida real. Eu tenho feito uma campanha nas minhas redes sociais agora, é o seguinte, onde eu acho um vereador que eu vejo que é bom, eu pego algum discurso dele, tenho jogado nas minhas redes sociais e tenho colocado um texto falando mais ou menos isso. Olha, a eleição de 2024 é a eleição mais importante para o Brasil real. A gente precisa voltar a valorizar os vereadores e prefeitos. A gente precisa voltar a olhar para as nossas cidades, porque a qualidade dos vereadores e prefeitos ela é diretamente proporcional a esse sentimento. O approach, se você me permite, já está errado. Não é que nós precisamos voltar a valorizar essa instância. Nós precisamos passar a mandar nessa instância. No momento que você passa a mandar nessa instância, você valoriza ela. Entendeu? Então, o approach é diferente. Quando a gente fala nisso, você está assimilando uma parte da culpa pelo sistema brasileiro não funcionar. Quer dizer, é culpa minha não valorizar a coisa. Não, não é assim. Você tem que mandar, tem que assumir sua responsabilidade. A participação não conta. Né? Se você falar A ou Z, tanto faz, o cara não precisa te ouvir. Ele não está obrigado a te ouvir. Entendeu? Então, o brasileiro tem que mudar esse olhar, precisamente. Né? Eu tenho que ter o poder de mandar no meu vereador. Né? E para que isso não vire zona, né? Esse negócio que está aí, qualquer coisa que qualquer cara faz, vem um partido contrário, fala, vamos caçar o mandato dele por falta de decoro, não sei o quê. Ninguém tem esse direito. Só quem votou no cara tem o direito de tirar o voto dele. E isso, para funcionar decentemente, sem ser uma trapaça, uma tapeação, tem que ser com voto distrital puro. Cada distrito só elege um cara, e mesmo que você faça com 50% mais um, e se você fizer parte dos 49%, você também é dono daquele cara. Mesmo tendo votado contra ele. Você passa a ser dono dele porque você mora naquele distrito e ele é o representante daquele distrito. E você pode retirá-lo de lá. Você pode retirá-lo de lá. Você pode iniciar, tanto quem votou nele quanto quem não votou, pode iniciar um processo para convocar uma nova eleição no distrito, que é absolutamente transparente, lógico, faz todo sentido e não tem trapaça. Né? E aí você passa a mandar no cara, você vai obrigar a imprensa a mudar o seu tipo de cobertura. Agora, eu tenho a expectativa de uma reforma política. Né? Eu creio que... Não sei se nesse governo Lula a gente consegue avançar numa reforma política, mas eu creio que talvez seja a reforma mais importante depois que talvez entre aí a reforma tributária, que eles estão dizendo que há algum consenso, porque eu vejo que o governo Lula
ele terá muita dificuldade de aprovar qualquer pauta. Há quem diga, inclusive, que não existe a menor possibilidade dele aprovar qualquer PEC, né, de proposta de emenda constitucional. Se aprovar, pode ser pior ainda do que não conseguir aprovar. Exato. Pior que não conseguir aprovar, só se ele conseguir aprovar. Não, mas pois é, mas só que essa raiva dele de não conseguir aprovar as coisas é que talvez nos leve a uma crise institucional se o Supremo Tribunal Federal resolver intervir nessa disputa política. Porque o meu grande problema com o Supremo Tribunal Federal no Brasil é exatamente ele não compreender que não representam o povo, eles não têm voto, né? Então, quando a gente pega a Constituição Federal, tem ali o poder emana do povo logo no começo da Constituição, no parágrafo único ali do artigo 1º, diz: todo poder emana do povo que o exerce por intermédio de seus representantes eleitos. Ou seja... Ele não compreende, Gerson, é porque ele não precisa compreender, é força. Eles estão contra a lei, atuando contra a lei, e eles sabem disso. Você vê o Lewandowski agora, com uma canetada, ele acabou... Você vê... esses quase 200 cargos em estatais agora que estão sendo mobiliados com políticos, essa mudança só passou na Câmara, ela não passou no Senado ainda. E me chamou a atenção, não sei se você acompanhou isso, que ela não passou no Senado por uma reação, não foi do grupo bolsonarista só, não, foi do PSDB, foi do MDB, que disseram, poxa, nós votamos isso com o Temer, e agora o PT vai retirar esse freio, né? Isso é a respeito de um fato extremo, vamos dizer. Mas se você tivesse um sistema de representação funcionando, não passa a primeira dessas sacanagens, entendeu? A pequenininha já não passa. Lá na cidade, lá na vila, no bairro já não passa, né? Você já dá um impeachment no cara. Então o cara vai passando por todos esses filtros até ele chegar no Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional deve estar sob essa mesma regra. Numa das nossas lives aqui com o Paulo, até devo essa desculpa para ele e para você também. Vocês falaram do mandato curto de 2 meses, de 2 anos do congressista americano. Que é isso? É uma maneira de fazer recall sem mobilizar o país inteiro para fazer uma eleição e tal. Que é isso. Cada 2 anos você diz para o cara, olha, você continuou ou não. Mas você sabe que eu acho bacana aqui nos Estados Unidos que ele usa o termo defender o seu mandato. A cada 2 anos você defende o seu mandato. E tem deputados que ficam décadas, senadores. Mas por quê? Porque ele é obrigado a defender o mandato dele no seu distrito. Aí o distrito olha e fala, olha, esse cara tem feito um bom trabalho, vamos mantê-lo lá. Então... É que nem um jornal. Quer dizer, ele sofre uma eleição todo dia. O cara vai na banca e compra ou não compra. Um assunto assim que eu queria puxar para a gente agora aqui, que me causou assim estranheza, levando para a área econômica, para você me falar como é que estão as coisas aí no Brasil. Daqui me dá a impressão de que é irreversível essa ladeira abaixo que a economia no Brasil ela começa a consolidar. Porque quando o Lula ele posterga o tal do arcabouço fiscal, né, um nome bonito ali que as pessoas deram ali para basicamente mostrar como será a responsabilidade fiscal desse governo, né? A gente sai de um governo Bolsonaro em que teve um superávit fiscal e você sai de um cara como... É dos poucos ali que foi para a escola, ele não sabe nada de economia, mas ele sabe que não pode fazer essa cagada gigante. Pois é, mas... Então ele está propondo esse arcabouço. E os outros ficam aí, tacando gasolina na fogueira. Mas você quer ver uma coisa que eu achei bacana ontem no Bolsonaro, aqui no discurso dele que ele fez? Eu achei bacana a posição dele no seguinte, que ele falou, eu tinha o meu campeão lá, que era o Paulo Guedes. Então, a economia, havia uma percepção de toda a sociedade de que tinha um cara que era o gestor da economia e que ele assumia a responsabilidade por toda aquele... Vamos dizer assim, a política macroeconômica do governo. Ok. Essa é a maior qualidade do Bolsonaro, na minha opinião, é ele ter essa humildade. Essa humildade, exato. Aos seus auxiliares, as qualidades que eles têm.
e Ele usou uma frase, ele usou uma frase até gozada, que ele falou assim: como é que o Lula, que não leu nem um Tio Patinhas, vai me dizer que os livros de economia não valem mais nada? Ou seja, que estão ultrapassados, né? Então, ele faz essa brincadeira ali, essa provocação, mas, na realidade, o que a gente percebe, sim, é que o Lula, ele hoje, ele talvez por ser uma reeleição, já ter passado por toda aquela experiência de ser reconhecido internacionalmente como um chefe de Estado, ele quer, de alguma maneira, reconstruir esse status. Eu acho que ele não vai reconstruir. No Brasil, o Lula ladrão, seu lugar é na prisão, virou um grito que, para onde ele for, ele vai ouvir esse grito, não adianta. Por outro lado... Aquela ovação que ele tinha, automática, não dizia respeito a ele, dizia respeito a toda aquela mitologia da esquerda, de um cara que veio da classe operária e virou presidente, né? Era isso, não era o Lula que estava sendo ovacionado, era a vitória de uma tese internacional lá dos anos 20, né, que tinha sido desmentida por toda a realidade do socialismo. Mas, enfim, é isso. Agora ele acha que ele vai repetir isso depois que todo mundo já sabe o que ele é. Ele não vai repetir. Né? Então, você vê o caso da Eletrobras, que eu até ia te perguntar sobre qual é a sua percepção da economia, né, aqui. Eu estou com um telefone aqui da minha esposa tocando aqui. Mas essa percepção da economia, para a gente que está olhando de fora, a gente vê um monte de brasileiros, empresários, que estão decidindo postergar seus investimentos no Brasil. Vários... Você não cessou a onda de IPOs, o mercado está esfriando cada dia mais, você tem crise... Montadoras pararam, parece, né, também? Parece que montadoras deram um mês de férias. Os automóveis, né? Pararam. Né? Tá tudo desacelerando, né, à espera de que se ouça um discurso que não seja absurdo. Você vê a Eletrobras... É isso que o coitado do Haddad está tentando fazer, né? Um discurso que não seja absurdo, mas aí cai a Gleisi Hoffmann e o Lula e não sei mais quem, tudo em cima dele. Né? Não tem jeito, quer dizer, então está uma situação de realmente deslaçamento. É muito difícil você parar uma economia, porque o que é uma economia? Né? São as pessoas vivendo a sua vida. Né? O cara que está num negócio que ele levou 20 anos para fazer, e ele está num impulso, que ele vem num projeto de crescimento, aí entra um maluco desse, né? e arrebenta com o caminho que você tem pela frente. Esse cara fica tentando avançar assim mesmo, entendeu? E no fim, ele vai parando, ele vai adiando as coisas. Mas a força com que isso vem de baixo, né, se der uma chance, recupera assim. Eu achei interessante que o Bolsonaro ontem aqui, ele falou assim que, primeira coisa, ele disse que o Brasil não acabou no 1º de janeiro, né? Porque o Brasil real, essa pujança do Brasil, essa economia que, como você fala, da vida das pessoas, ela demora um tempo para ser, vamos dizer, abalada ao ponto da gente cair numa recessão, numa coisa assim. Você vê a própria Europa, todo mundo apostava numa recessão econômica. E mesmo com a questão energética, etc., a Europa está ali com a inflação alta, está com um problema enorme na parte industrial por falta de gás e falta até mesmo de custo, porque os custos elevaram muito, mas, apesar disso, aquela recessão que a gente tinha quase certa até agora ainda não se configurou. Aqui nos Estados Unidos, a situação econômica está difícil, mas, no entanto, a economia real é muito potente. E, às vezes, a gente não olha para o Brasil com a grandeza, né, que o Brasil tem. Agora, o Bolsonaro ontem ele falou exatamente isso, que demora um tempo para você sentir, para a percepção. Agora, eu tive pessoas do Brasil que me ligaram dizendo o seguinte, que estavam fazendo uma obra, pessoas simples. Olha, eu juntei R$6.000 para fazer uma obra na minha casa. Parei. Eu tinha comprado material de construção, parei, porque eu não sei o que eu vou fazer. Tem gente, inclusive, comprando dólar. O pessoal começou a comprar dólar agora,
porque diz que o dólar vai disparar. Aí o outro, que é o pequeno, o empresário, fala assim, poxa, eu não tenho como fazer um investimento agora, porque eu não sei. A construção civil me parece que demora um pouquinho para ser atingida, mas daqui a pouco se começa a ser atingida também. O cara se faz a seguinte pergunta: bom, e se o Lula conseguir fazer o que ele está falando que quer fazer? Se ele derrubar o Banco Central, o que vai acontecer? O dólar vai disparar. Então ele começa com isso, para tudo, fala, pô, eu não vou me meter numa parada agora, que amanhã esse maluco resolve falar qualquer porcaria e Essa eu da vou... Eletrobras, por exemplo, eu estava ouvindo o debate da Eletrobras. Isso aí, então, faz o dólar ir para a lua. Pois é, aí eu fiquei pensando, veja o desrespeito. Essa questão da Eletrobras, eu não sei se a nossa audiência aí vai lembrar, mas quando a Dilma ela estava ali na época do período do impeachment, a Eletrobras ela tinha uma obra que ela estava envolvida, já tinha inclusive gasto mais de 100 milhões, numa obra na Nicarágua, de uma hidrelétrica. O que a Eletrobras tem que fazer uma hidrelétrica na Nicarágua? E a Queiroz Galvão, que estava tocando esse projeto, o BNDES ia financiar, o ditador estava feliz da vida lá, né, o Daniel Ortega, o Lula feliz porque a Dilma ia conseguir fazer aquele projeto. Aí o Tribunal de Contas da União deu um breque, que falou assim, olha só, a Eletrobras está com uma dívida de quase, acho que era 300 milhões na época ali, e vocês estão fazendo uma obra que vai aprofundar ainda mais a dívida. Aí o Tribunal de Contas deu uma brecada. Aí teve o impeachment e o Daniel Ortega ficou sem a hidrelétrica dele lá em Tumarim, que é o nome do local. Eles agora estão na expectativa de retomar. Então, quando você olha esses projetos que, na cabeça do pessoal, fazem sentido, eles acham que você tem como enganar a população hoje de que seria exportação. Eles colocam no mesmo saco você exportar avião ou exportar o ônibus ali da Marco Polo, né? Porque o BNDES ele tem uma linha de crédito realmente para ajudar em exportação, seja de um avião da Embraer, seja do ônibus da Marco Polo. Agora, eles querem colocar no mesmo saco você exportar engenharia fazendo essas obras de infraestrutura nos outros países para ganhar dinheiro de corrupção. Quer dizer, é um negócio que não faz ninguém, né, Gerson? Isso é patético. Quer dizer, o brasileiro que tem mais do que 10 anos de idade não tem direito, né, de desconfiar que qualquer ação econômica envolvendo dinheiro empresarial do Estado não vai virar uma ferramenta de política de corrupção. É óbvio isso aí. Né? Isso é ponto pacífico planetário. Ninguém tem essa desconfiança mais. Né? Não tem nenhum brasileiro que acredita realmente que a Eletrobras, na mão do PT, vai ser para servir bem a eliticidade do Brasil. Todo mundo sabe que não é isso. Né? Então, mas quem que vai aparecer falando na imprensa? Os funcionários da Eletrobras, os políticos que eram donos da Eletrobras, é isso aí. Mas não significa que isso está enganando o Brasil, tá certo? O Brasil inteiro sabe. O problema do Brasil, Gerson, não é não saber o que fazer. Não é um país de débeis mentais. O problema do Brasil é como conseguir fazer que os políticos façam aquilo que é preciso fazer. Esse é o problema. Né? Todo mundo sabe. Quer dizer, quem não sabe é por quê? Porque desistiu de tentar vencer pelos caminhos legais, né? Então quer pular para dentro da nau estatal para passar a explorar os outros, ou para ficar fora do tiroteio, porque aí vira um cara que tem o salário fixo até o fim da vida, papapá, aquela coisa toda. Né? Então, virou, ou você é o país dos concurseiros, ou não é. Agora, se você tiver a possibilidade dentro do país de que um cara tocando no seu ombro, porque ele é ungido lá pela política, ele tira você desse vale de lágrimas da meritocracia, de ter que competir, de ter que mostrar desempenho, e põe você num canto que você vai passar o resto da vida
sabendo que nenhum raio te pega, mas enquanto existir essa possibilidade, não há lei, não há xerife, não há Sérgio Moro que consiga impedir que isso aconteça. Você tem que acabar com isso. Então, tem que privatizar tudo, né? Tem que tirar o Estado da atividade empresarial. A receita é horrível. Todo mundo sabe isso. Só que alguns que já pularam para dentro da nau dos exploradores estão interessados em que isso continue. É só isso, mas não engana mais ninguém. Não tem ninguém aqui desavisado acreditando que a verdade é o que eles falam. Eu não sei até que ponto essa posição do Lira, né, ali na Câmara dos Deputados, ela é genuína, e nem sei até que ponto ela terá o impacto, né, que a gente gostaria. Mas eu vi uma declaração do Sérgio Moro, fora desse contexto aí do grupo, do atentado que seria feito ali contra ele, a família, mas ele falou no contexto da aprovação, que o Lewandowski deu aquela canetada, né, liminar. O Partido Novo tentou reverter ali o Lewandowski, que não tomou conhecimento da questão ali da lei das estatais, né? E o que me causa estranheza é que passa na Câmara, o Senado trava, e o Moro ele usou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal agora no pleno, né? Porque, na verdade, o Lewandowski ele atropelou em cima do pedido de vista do Mendonça, né? Do André Mendonça ali, eu não sei se foi ele ou foi o Cássio, mas um dos dois fez o pedido de vista. Agora, quando for para o pleno, o Moro usou uma frase que, para mim, foi lapidar. Ele diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se as estatais brasileiras são do povo brasileiro ou são do PT. Porque, realmente, esse processo, essa legislação que foi feita no governo Temer, ela foi uma reação popular contra a corrupção. Passou no Congresso, se transformou em lei. Gerson, o Lula quer ser o Xi Jinping para não ter que dar esse tipo de explicação, entendeu? Porque é isso. Se você tem estatal na mão de político, não sei o quê, a lógica do sistema é fechar e, no fim, ficar só o Xi Jinping com seus tiros na nuca, né, para quem não estiver gostando da história. Ou vice-versa. Né? Esse meio termo brasileiro é isso, aí vira corrupção. Então, a minoria que tem privilégio compra o distribuidor de privilégio, que também é o cara que faz a lei, né, para ele fazer a lei em seu benefício e não em benefício do país. E você vai lutar eternamente contra isso e não vai ganhar essa batalha. Você só ganha essa batalha quando você tiver você, e não o Supremo Tribunal, o poder de tirar aquele cara, né, que pisar fora da linha. Né, enquanto a reforma tributária for feita pelos cobradores de impostos e não pelos pagadores de impostos, você vai estar sempre sendo crau. Não tem erro isso aí, não tem erro. Então, outro dia, num outro programa que eu participei, eu estava mostrando como é que funciona isso nos Estados Unidos. Você não altera nenhuma vírgula em nenhuma lei de imposto municipal, estadual ou federal sem aprovação no voto direto e secreto de quem vai pagar o imposto. Porque a Revolução Americana começou sob o lema No Taxation Without Representation. É disso que se trata. Né? O Tiradentes é a mesma coisa. Quer dizer, não vale imposto nenhum que o pagador do imposto não concordar em pagar. Ponto. E é interessante que eu recebo aqui o IPTU, né, o Property Tax aqui, e quando você recebe o IPTU, ele vem com um planejamento orçamentário para o ano seguinte para você dizer se você aprova, se uma praça tal pode ser feita uma reforma, se um posto a mais do Corpo de Bombeiro pode receber uma ampliação. Esse sistema que eu expliquei nesse programa, do bond issues, que é uma das ballot measures, como eles chamam, quer dizer, as medidas que vão a voto na cédula de cada eleição.
Não, e a cédula, a da minha mãe aqui, eu até contei outro dia, eu fui ajudar minha mãe a fazer a votação, porque ela é cidadã americana, ela vota, né? E é um caderno, é um monte de coisa que você tem que. Você pensa que você vai votar só para presidente, para governador. Aliás, a fraude aqui nos Estados Unidos é uma das formas de você detectar que realmente houve fraude, é porque houve milhões de cadernos de votação que só tinha o voto para o Biden, mas não tinha os outros cadernos todos estavam em branco. E o pessoal fala, o cidadão americano dificilmente ele faz isso, vota só para presidente e não vota para as outras coisas, e não decide as outras coisas, né? Então, é um trabalho. Você, para conseguir fazer um voto aqui nos Estados Unidos, você demora umas 2 horas, porque você tem que estudar, aí tem lá proposta para mudar juiz, para mudar a Suprema Corte do Estado, para eleger o delegado, lá o xerife. É um monte de coisa. Isso, e para votar, tem esse princípio da subsidiariedade, né? Quer dizer, aquilo que é feito só para um bairro deve ser aprovado e pago só por aquele bairro. E o voto distrital puro permite isso. Exato. Então, o bairro, na figura do school board, que é a célula menor dos distritos eleitorais, é o conselho que vai gerir a escola pública daquele bairro. Esse pessoal tem direito de emitir um bond, que é um título de dívida, propondo isso. Eu quero aumentar o prédio da escola, comprar computador novo, vai custar 10 milhões. Eu vou tomar no mercado, vou pagar 12 em 5 anos, sai tanto para cada um. Então, como é que nós vamos pagar isso? Sugiro que seja pago com um aumento de zero, não sei quanto, no IPTU durante tantos anos. É isso. E você vai na cédula e diz topo ou não topo. A mesma coisa com os estados, né? As cidades podem também emitir títulos assim, então a cobrança vai ser em cima de algum imposto de consumo que só vale lá na cidade, né? Só aqueles moradores vão pagar por isso, né? Ou se é uma obra estadual, vai ser paga com pedágio, ou tudo. Então, o efeito que isso produz? Né? Que dos estados para baixo, nos Estados Unidos, a corrupção foi a zero, porque todos os gastos públicos têm que ser aprovados no voto. Então, não tem roubalheira. Isso você imagina no Brasil, né? Se você conseguir extinguir a zero a corrupção dos 26 governos estaduais e dos 6 mil e tantos governos municipais. O que acontece? O PT ele teve essa bandeira aí do... 60 anos você põe um homem em Marte, um brasileiro em Marte. Foi o que eles conseguiram. Mas você vê que até o PT tem essa bandeira. No Rio Grande do Sul ela é muito forte, né? Tal do orçamento participativo, tal. Tem essa ideia. Mas só que quando É uma mentira. Pois é. Qual é a diferença? É o voto distrital puro. Perfeito. O PT quer sempre substituir o Congresso. Agora, na Eletrobras, na discussão da Eletrobras, eles toda hora põem esse argumento. Estamos tendo sessões com representantes da sociedade, não sei o quê. Que é o quê? É substituir o Congresso Nacional, que são os representantes eleitos de todos os brasileiros, né, pelos representantes eleitos dos amigos do PT. Então, chama a ONG, não sei quanto, e fala que aquilo foi aprovado pela comunidade e pela sociedade civil. Mentira! Né? O orçamento participativo deles é isso. Chama 10 ONGs e fala, olha, nós queremos fazer um orçamento assim. Vocês topam? Topam. Não, você tem que mandar isso para todos os eleitores, né? E todos os eleitores, em votos diretos e secretos, aprovarem. Aí estamos começando a falar de democracia. Esse orçamento participativo... PT, É isso mesmo. Olha só, a gente tinha uma porção de assuntos aqui na pauta ainda, mas eu vou escolher um para a gente debater aqui já no finalzinho, né? E ele acaba voltando ao tema da China, mas de outra forma, né? Eu vi que o Sergei Lavrov, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, está planejando ir ao Brasil justamente para saber até que ponto, né, essa neutralidade do Brasil em relação à guerra na Ucrânia ali e tal. Mas eu percebo, assim, não sei se você tem essa mesma percepção, é que esse grupo que se formou para derrubar o Bolsonaro,
ele é tão heterogêneo que nós teremos uma grande dificuldade de formar uma política externa no Brasil, porque o PT ele quer impor, sim, a ideia de um alinhamento ali com o Irã, com a Venezuela, com Cuba. Essa ala do PT mais ideológica ali, para mim, ela já tem um nível de influência do narcotráfico tão grande, que eu acho que ela já deixou de ser ideológica há muito tempo. Eu acreditava que era ideológica. Mas quando eu começo a conversar com alguns amigos que conhecem petistas raiz, né, a gente observa que o grupo que se mantém junto ao Lula ali é uma organização criminosa, é uma quadrilha. Eles já deixaram de militar por ideologia, né, realmente. Então, eu não sei como vai se sustentar essa amálgama do PSDB. Quando eu falo PSDB, é óbvio que eu estou me referindo ao Alckmin no PSB, né? Esse grupo dele, né? Social-democrata, tucano. Não o PSDB que não embarcou no governo, né? Mas esse grupo social-democrata, esse grupo que rejeitava o Bolsonaro ao ponto de embarcar nessa aventura, eu não sei como é que isso vai formar uma política externa, mas é uma das grandes preocupações que eu tenho, é exatamente essa viagem à China, num momento em que o mundo todo buscaria o que parece que o Bolsonaro tinha tentado, que é manter uma certa neutralidade ali, né, entre os contendores. O que você percebe aí? Qual é a sua visão aí, fechando aí esse bloco aí, entrando na área internacional? Olha, tradicionalmente, Gerson, esse pessoal funciona por oposição a. Né? Então, qualquer coisa que interesse ao fortalecimento da democracia no mundo, eles estarão na posição inversa, né? Porque para eles é uma questão de sobrevivência, né? O fato mais clamoroso da situação internacional hoje, da esquerda e tal, é essa coisa de aposta nessas questões que não são questões, né? São mitológicas. Né? Por quê? Porque a história nega, o socialismo não sobrevive à sua própria história, entendeu? Ele não consegue mais afirmar que ele é aquilo que ele não foi na realidade, não tem mais como fazer isso. Então, e o sonho acabou, né, de fazer aquela sociedade igualitária, que não tinha patrão, tal. Ninguém acredita nisso. Então, eles não têm mensagem nenhuma para nada. Eles têm uma técnica de tomada do poder. Né? E essa técnica de tomada do poder depende essencialmente de acabar com a democracia. Qualquer ferramenta democrática para eles é uma diminuição do seu próprio poder. Né? Que é isso. Eu quero ser dono da Eletrobras, da Sears, do boteco da esquina, de tudo. Né? Eu vou ser dono de todos os empregos, eu vou contratar meia dúzia de bandidos para dividir um pouco desse poder em troca deles me controlarem aquela turma que trabalha naquela área, e pronto. Eu fico aqui mandando e desmandando. É isso. Eu fiz essa pergunta para você porque eu gosto que você faz abordagens mais profundas. Né? Quando a gente faz análise geopolítica, a gente tem que olhar num marco temporal maior. E eu olho hoje o Brasil e me preocupa o seguinte: as relações exteriores no Brasil, elas sempre tiveram na mão do PSDB. Elas, inclusive na época, quando a Dilma sofre o impeachment, eu não sei se você reparou que o PSDB ele não embarcou no governo, mas ele assumiu o Ministério das Relações Exteriores, inclusive com Aloysio Nunes, um grupo ali que ainda tinha uma certa ligação ideológica. Mas eles, a primeira coisa que eles fizeram foi justamente se antepor ao Maduro na Venezuela. Então, eu achei interessante essa postura ali. Agora, o PSDB hoje, embora tenha uma predominância ali no Ministério das Relações Exteriores na parte profissional, que eu vou dizer assim, da diplomacia, nós sabemos que temos, sim, um grupo ideológico ali do PT querendo que o Brasil se posicione como para subsidiar esse Xi Jinping que você falou aqui para a América Latina, tal, do Lula sendo o grande estadista, que volte a ser reconhecido como aquele...
Hoje, o componente novo desse jogo é o dinheiro gigantesco da China. Tá certo? A China pode comprar países inteiros, né, com ondas de desenvolvimento que são concretas, são reais. Então, as pessoas vão sentir isso, vão perceber isso, então vão apoiar isso, né? E isso, os Estados Unidos perderam esse trem, né, que eles faziam isso lá atrás, né, aqueles programas deles de ajuda internacional e tal, com um outro approach, mas era uma coisa parecida. Então, hoje, com a China, você tem isso. E você, no momento que você estabeleceu essa dependência, você começa a enxergar a verdadeira cara do cara. Foi que a Rússia atraiu os alemães com mel e depois fechou a torneira do gás. Na hora que os alemães desativaram todas as suas alternativas de gás, ele fala, agora eu mando em você. A China, a mesma coisa. Com o Sri Lanka entrou em colapso por causa disso, não aguentou pagar a dívida para a China e entrou no colapso político. Agora, o Brasil não é um Sri Lanka. Lá não fizer mais chip para o mundo. Agora, tem muita coisa na nossa pauta, a gente já chegou no finalzinho, que aí no Brasil é 5h30, né? E a nossa proposta é que esse nosso papo seja de 1h30. O Paulo hoje não está conosco, mas semana que vem ele volta, né? E, de certa forma, há uma audiência gigantesca que eu agradeço aqui. Eu estou vendo as mensagens, mas eu não pude interagir com as mensagens porque só estamos os dois, né? E quando estamos em 3, dá tempo do terceiro dar uma olhada ali nas mensagens, né? Do que não estiver falando ali. Mas em 2 fica mais difícil. Aí eu peço até desculpa à nossa audiência, porque eu vi que teve muita gente comentando, muitos comentários referentes até a alguns assuntos que a gente tratou aqui do PT, muita gente reclamando, dizendo que a gente não tem dado o peso do PSDB aqui no debate, aqui, que a gente critica muito o PT e não tá identificando o PSDB. Eu vou deixar para a próxima, porque de PSDB você entende melhor do que eu. Fica para a próxima aí, para a gente ver qual é a crítica que o pessoal está fazendo. Eu vou dar uma olhada ali depois. E de qualquer forma, obrigado, Fernão, por esse tempo aí que você dedica a gente conversar com essa audiência, que a gente trouxe da Jovem Pan, na verdade, né? O nome que o Paulo escolheu foi um nome meio provocativo, né? Um pingo de liberdade. Eu sei que você participou da Oeste Sem Filtro, né? Na semana passada. Eu não sei se você retorna essa semana também lá, mas eu também eu estou às terças-feiras lá, então eles, quando colocam Oeste Sem Filtro, né? Com aquele grupo que veio da Jovem Pan, e a gente faz o Pingo de Liberdade com o grupo que também veio da Jovem Pan, a gente passa uma mensagem óbvia, né, para a nossa audiência, de que esse é um espaço que a gente consegue debater com mais liberdade, e eu te agradeço muito esse tempo que a gente teve junto aí. Eu que agradeço, foi sempre um papo muito instrutivo. Tá ótimo. Então, uma vez mais, semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta, e aí com o Paulo Figueiredo, com aquela forma dele mais provocativa, né, de chutar na canela. Nós dois somos um pouquinho mais comedidos, né? Mas o Paulo ele faz um papel bacana porque ele sempre traz assuntos polêmicos e na semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, então, à nossa audiência e até semana que vem no nosso Um Pingo de Liberdade. Tchau, gente.